Olá, novamente. Vamos continuar aqui. Essa deve ser a última parte do nosso curso, tá? Pelo menos essa parte de leis que eu estou tentando deixar organizado para vocês. Gente, eu já vou agradecendo desde já, né? Porque não é fácil, isso aqui é um ciposal, e é como eu falei, é todo esforço para que vocês não fiquem analfabetos legislativos, né? Ou políticos, sobre toda essa parte de legislação. Eu espero que sirva, né, no futuro para vocês aí essa introdução ao arcabouço aí legislativo, tá? Então vamos começar. Ó, essa aqui eu já falei a parte 1, eu já falei a parte 2, essa é a parte 3. A gente falou bastante de leis. Leis é aquela coisa do sistema legislativo, feita pelos deputados, senadores, deputados estaduais, vereadores. Tá bom. Agora nós vamos falar da implementação das leis. Isso são atos do executivo, tá aqui embaixo, tá? Então, um texto jurídico que eu peguei, ele chama esses atos que tem força jurídica, mas não foram debatidos com a sociedade, tá? Eles são concepções do sistema do administrador. Tá? Então, lembre-se, o administrador muda periodicamente. Então, ele não é um debate com a sociedade, é uma coisa que vem da concepção dele, do grupo dele, né? É uma coisa mais restrita. Dentro do possível, é seguido uma linha de coerência. Então, olha aí, a Constituição, que é o nosso contrato, né? Senão, rasga-se a Constituição. Não, é o contrato. Aí, ela é geral, você tem leis. Essas leis foram debatidas com a sociedade? Tá bom. Então, várias leis estipulam as coisas, mas no nível mais fino, você não consegue ficar debatendo com a sociedade. Isso é do administrador. Então, você vai passar ao administrador e ele vai falar, baseado na lei, né, que estabeleceu tal coisa, eu agora proclamo, declaro, etc. Tá? É sobre isso que nós vamos falar. Olha aí, fundamenta-se em lei, o ato executivo, regulamentando o regulamento ou o decreto anterior. Quer dizer, eles não podem se opor à lei, eles não podem ser autônomos. Eles têm que fazer referência a algo que foi debatido com a sociedade. A partir daí eles falam, bom, agora ficou comigo, agora a batata quente é minha, agora eu vou tocar a coisa. Não estão sujeitos à promulgação nem ao controle preventivo da constitucionalidade. Quer dizer, constitucionalidade é coisa de lei, né? Você fala, mas essa lei é inconstitucional. Ótimo. Constituição, Supremo Tribunal Federal. Vai lá, vai todo mundo debater. Regulamento, né? Puxa, né? Como é que eu vou tocar a cidade? Eu não posso, tipo, a não ser que seja uma coisa muito crassa, né? Fala, não, olha, a lei instituiu que eu agora tenho que fazer tal coisa. Agora eu vou fazer um arcabouço aí legislativo, aí uma peça, uns regulamentos que toquem essa coisa. Olha, alguns atos administrativos. Então, até agora eu falei de leis, agora eu estou falando de uma fauna aqui, que ela é mais cotidiana, porque ela está mais próxima das pessoas. Mas é uma fauna complicada de distinguir o que é cada coisa, tá? É um ciposal, eu tive um trabalhão. Vamos ver se eu consigo falar para vocês, né? Ó, decreto, eu só pus 5 aqui, hein? Decreto, resolução, portaria, circular e norma. Ó, mas tem avisos, instrução, despacho, visto, homologação, aprovação, alvará. Alvará é uma licença. A licença de funcionamento normalmente é municipal. Então, você vê, o executivo, o prefeito, a secretaria, os seus secretários vão expedir um alvará. É uma coisa assim, bem do executivo. O que é o decreto, tá? Vamos começar. Só chefes do executivo
Quer dizer, o presidente, os governadores, os prefeitos podem editá-lo. Ah, então os secretários não podem fazer decreto. Não. Né? Olha só, artigo 84, caput, né? Que é o começo do artigo, onde está escrito, né? Aí tá assim, é que tudo tá junto, né? Então, caput compete privativamente ao presidente da República, esse é o caput. Aí, inciso 4, 6, né? Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. Depois, provavelmente essa é a linha A, né? Bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução. Então, isso compete privativamente ao presidente. A Constituição permitiu, ele vai fazer decretos. Tá? Mas eu acho que não devia. Então, faça outra Constituição. Decreto, só o chefe do Executivo, não cria direitos ou obrigações novas, né? Porque isso é complicado, isso tem que ser debatido com a sociedade. Ele não pode falar, olha, eu decidi agora, né? O direito dos pescadores agora é cada um ter um iate, né? Mas como assim? Isso geralmente o decreto é uma coisa assim restrita a uma coisa de administração, né? Não é para dar direitos, né? Apenas os detalha, né? Regulamenta, implementa melhor. Então esse é um decreto. Não vou entrar muito no mérito dele, mas muito do que a gente tem contato nas peças de legislação são decretos, né? Aqui não tem uma hierarquia aparente, mas é mais ou menos, tá? Resolução tem uma deliberativa de um colegiado. Então, em algum ponto, alguém estabeleceu um bolinho de pessoas, um conjunto de pessoas ali para chegar a um consenso sobre como fazer melhor tal coisa. Tá bom? Chegou nesse consenso? Ah, tá bom. Então, esse colegiado vai emitir o seu parecer, né? E a resolução vai promulgar esse parecer, a deliberativa do colegiado. Então, ato legislativo, né? Mas legislativo, né? Nessa esfera executiva, né? De conteúdo concreto, de efeitos internos. Então, o colegiado é para fazer aquela coisa da administração. De novo, não é para ficar decidindo direito do mico-leão dourado, não é nada disso. É uma coisa tipo das doses ali, tá? Então, uma das coisas que nós vamos falar é a resolução da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, a 625, daqui a pouco chego nela. Portaria. Ela não é uma decisão de colegiado, mas ela normalmente é onde tem os atos administrativos assim que não são os decretos, tá? Então é alguém que tem autoridade e está dando uma deliberação, né? Um decreto, só que não é decreto. Expedida por qualquer autoridade pública, secretaria ou ministério para regulamentar assuntos de sua competência. É um ato forte, tá? Então, por exemplo, nós temos aí a antiga portaria 453, que foi revogada recentemente. As coisas agora vão funcionar assim, pau. Tá bom, né? Quer dizer, administração, funcionamento da máquina pública. Circular, instrução e norma são coisas um pouco menores, né? Circular e instrução são comunicações internas. Ordens a subordinados. Então, vou expedir uma circular. É os meus subordinados, né? Não obrigam particulares. De novo, né? Eu não estou dando. Falar, vou expedir uma circular. Eu não quero mais que as pessoas andem no centro de Campinas. Opa, que circular é essa? Eu não sou sujeito a essa. Eu não sou seu subordinado, né? Aquelas pessoas não são. Norma é um código de instruções. Então, quando fala norma da CNEM, é assim que eu entendia, é um código de instruções. Só que ela vai chegar em um ponto interessante aqui, Então, regra de conduta podendo ser jurídica, moral, técnica, não sei o quê. Tá bom, a norma ABNT, né? A norma de português, as normas aí do Código de Trânsito, as normas da CNEM.
Ah, mas então, e quem está sujeito a elas, né? Pois é, a princípio é o órgão expedidor da norma, a norma da empresa, né? Você vai fazer a norma para quem não é da empresa? Não, é a norma da empresa. A CNEM é uma empresa. Só que, olha só, o último ponto, é esse que tinha que ser chegado. Pode ser admitida ou reconhecida pelo ordenamento jurídico. Ah, que interessante. Olha, eu vou voltar à pirâmide aqui. Para chegar a uma Constituição, tem poucas ocasiões onde tem uma Constituinte. Isso faz leis gerais. As leis que vêm na hierarquia em seguida são amplamente debatidas ali pela sociedade, né? Nos órgãos legislativos, e demoram para acontecer, ou elas vêm todas também alteradas, né? Então, lei é uma coisa assim bem, assim, ela é uma estrutura, né? Mas a parte de detalhamento não pode ficar na lei, senão quem que vai debater detalhamentos? Né? Fica muito complicado. Isso é do regulamento. Então, o que as pessoas normalmente veem? Que a lei é muito morosa, demora para você fazer uma lei, né? Ou uma alteração na Constituição, uma emenda. Demora. Faça uma medida provisória, depois se não virar lei, caduca. Então, essa agilidade você não tem no sistema legislativo. Mas a lei pode fazer menção à norma. Então, falar, olha, a lei tal, e seguir-se-á, né, como na norma tal. Ah, tá bom. E a norma não, né, é uma coisa mais interna do órgão administrativo. Ela faz do jeito que ela quer. Então, é mais ágil. Tá bom? Vamos lá. Nós vamos falar aqui da primeira, né, da portaria. Declaração concreta da vontade, da opinião, de juízo, da ciência de um órgão administrativo, executivo, tá? Do Estado ou de outro sujeito a direito público administrativo no desdobramento da atividade de administração. Bom, então, o que é essa vontade, né? É vontade de comer doce? Não. Vontade do órgão administrativo é uma permissão, autorização, concessão, admissão, sanção, dispensa, orientação, aprovação, homologação, licença de novo. Eu não falei licença já? Dispensa. Visto, renúncia. Então, é uma coisa de administração mesmo, tá? Interna, se está ali dentro do órgão administrativo. Externa, se você vai dar normas de conduta ao público. Nossa, mas portaria pode? Portaria pode. Se é atribuição desse órgão administrativo tocar o público, precisa dar as instruções de como isso vai acontecer. Tá? O caso dos limites de dose está bem explicado aí. Interna, é mais aquela coisa, pela portaria tal, crio tais chefias, pela portaria tal, designo tal fulano para tal cargo, pela portaria tal, eu dispenso fulano, né? Então, são as vontades aí da administração pública, né? Interpretam o texto legal com fins executivos, né? E apresentam minúcias não explicadas em lei para o público geral. Tem que ter uma coisa escrita, né? Não vai falar, mas o chefe mandou. Não, o chefe mandou não. Onde que ele escreveu? Não escreveu, não existe. A portaria tem força de lei, desde que regule alguma lei. Mas, bem, tipo a norma, né, que eu falei. Olha, aqui, ó, devem apresentar a adequação perfeita ao texto básico anterior. Quem que é o texto básico anterior? A lei legislativa, aquela lá que os deputados estão lá, Vossa Excelência, então, essa é a lei. Muitas vezes, ou adaptando, flexibilizando, né? Natureza discricionária, né, eu não sei se eu pus uma transparência sobre isso. A lei, ela pode ser bem engessada, né, bem burra. Isso é isso, parte 2. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quer dizer, você não tem flexibilidade, né? Eventualmente, você tem caminhos, né? Fala, olha, tal coisa, ou você faz assim, ou você faz assado, né? O administrador público pode optar.
Então, discricionário é isso, esse grau de flexibilidade que você tem, mas você não pode escapar muito, né? Dá para ser espertinho? Dentro de uns limites bem estreitos, né? Olha aqui, força de lei. Um exemplo seria a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamenta o ponto eletrônico. Nem sei se existe mais Ministério do Trabalho e Emprego, porque, não sei se vocês perceberam, os ministérios ficam sendo criados e destruídos através de portaria, através de decreto, né? Então, atos administrativos, a estrutura do Executivo. Não está na Constituição que devem existir tais ministérios. Isso daí é o presidente que define. Olha, a portaria, número tal, aí, disciplina o registro eletrônico e utilização do ponto eletrônico, né? Quer dizer que é uma portaria... olha só, né? Previsto no artigo 74, né? Uma lei da consolidação das leis do trabalho, CLT. Quer dizer que tinha uma lei e a portaria tal tá ajudando a lei. Isso. Tá? Então, chegamos aí a uma portaria. O que uma portaria ou uma resolução não podem, né? É a engenharia criativa. Falar, eu posso tudo. Né? O presidente fala, com decreto eu posso tudo. Coitado. Rapidamente, o presidente descobre que ele não tem todo esse poder assim. Ele está bem engessado. O que ele pode fazer é dentro dos limites do que ele pode fazer, né? Olha aí, inovar, criando e inaugurando regime jurídico disciplinador. Contrariar princípios gerais do direito, como igualdade de todos perante a lei. Eu sei que esse é o sonho de consumo, tá? Se vocês estiverem numa coisa mais totalitária, lá num país ali mais muçulmano, né? Daqueles árabes ali, que tem as famílias que tocam o país, maravilha, né? Você não precisa ficar prestando muita atenção sobre igualdade, mas, infelizmente, aqui no Estado moderno é assim. Criar situações de privilégio entre aqueles para quais se dirige, sejam funcionários administrativos, que é mais ou menos a mesma coisa. Encerrar qualquer dispositivo de caráter particular, conflitante com o dispositivo paralelo do diploma anterior ao qual se refere. Quer dizer, uma portaria estabeleceu tal coisa... dispositivo paralelo do diploma anterior, né? Exatamente, eu não... É tipo assim, você não pode ficar contrariando as portarias entre si, né? Você tem que revogar a anterior, no mínimo, né? Você não pode conflitá-la. Não deveria, né? Abrogar, né? Delegar, né? Ou modificar normas contidas no texto básico dinamizado. Bom, mesma coisa, né? Revoga, então. Criar direitos novos, obrigações novas não estabelecidas no texto básico, né? Basicamente isso aqui, né? Ficar inovando aí, né? Ordenar ou proibir que o texto fundamental ordena ou não proíbe. Olha, aí é aquela coisa, a lei está engessada, tá? Então ela fala o que você pode, simplificadamente, e o que você não pode. Tá, a lei serve para dar restrições ou restringir os limites, tá bom? Tá bom. Tem hora que falar, olha, isso se aplica a copos, isso se aplica a xícaras. Daqui a pouco aparece um cálice ali e fala, mas isso aqui não é nem copo nem xícara, e agora? Né? E aí? Então tá fora do negócio, né? Então uma portaria não pode tratar daquela coisa que não existia antes, né? Ou está escrito ou não está escrito, né? Então, de novo, é aquilo do direito do common law, né? Falar, mas o cálice, pela tradição, ele é mais parecido com o copo do que com a xícara. Grandes discussões jurídicas, tá? Vai tudo para o STF ali, os nossos 11 ministros do STF vão decidir o que o copo é, tá? Facultar ou proibir diversamente do que o texto básico estabelece. Aqui está escrito, olha, eu peguei isso aqui de algum lugar, várias vezes o negócio mais ou menos fica mais ou menos igual. O que são normas?
Então eu pus aqui especificamente das normas, por causa pensando nas normas da CNEM. No âmbito do direito, a norma é um preceito jurídico. Bom, aí que tá. Você vai pôr na internet normas, né? Parece as normas constitucionais. Mas norma não é aquela coisa do velocidade máxima, do não pode usar, fazer ligações particulares no telefone da empresa, não é essa a norma? Norma é qualquer coisa que está escrito, tá? Você normalmente pensa na norma como uma coisa bem grande, mas ela é qualquer coisa. Normas são documentos estabelecidos por consenso e aprovado por pessoas, departamentos ou órgãos com autoridade reconhecida. Então, né? Normas são regras que devem ser respeitadas e permitem ajustar determinadas condutas e atividades. Aqui já está ficando... É o genérico, mas mais no concreto, né? Então, normas são regras. A Constituição tem leis ali, são as regras, por isso que é norma jurídica, né? Mas mesmo no pequeno nível ali, né, do telefone da empresa, também é uma norma. A normatização pode ser considerada um processo de formulação e aplicação de regras para a solução e prevenção de problemas. Então, aqui é tudo teórico, tá? As normas asseguram características desejáveis aos produtos, serviços, comportamentos, visando qualidade, segurança, confiabilidade e eficiência. É bem no nível assim, mais concreto, né? Para que uma empresa funcione de maneira eficiente, é importante que haja clareza e objetividade nas expectativas em relação aos seus colaboradores. Olha só, as normas, vamos falar, são os guias, né? Não é só do arcabouço jurídico, mesmo uma empresa privada tem que ter suas normas. Então, né? O uniforme da empresa, dentro da empresa é assim, né? Não pode usar o banheiro tanto tempo, não pode ficar namorando ali em público no serviço, durante o serviço da empresa. Então, começa desde o mais geral até o mais pequenininho, que não se aplica nem ao ente público, tá? Aplica em geral. Regra, é a mesma coisa, tá? É uma coisa mais o concreto ainda, né? Regula procedimentos ou atos. Então, as regras organizacionais, né? Velocidade máxima permitida. Interior da organização obrigatório, o crachá, né? Proibido acesso de bebidas alcoólicas. Mas puxa, né? Nossa, até isso tem que deixar escrito. Olha, gente, tem, né? Depois, que nem isso é proteção mútua, é proteção para quem vai cobrar a execução da norma e é proteção para o funcionário, que também ele não pode ser sujeito a uma norma que alguém inventou, né? Aí fica complicado. É aquela coisa, falar, isso aqui só pode ser levado pelo guardinha e você não pode trazer diretamente até a minha repartição. Falar, onde está escrito isso? Né? Essa regra você inventou, né? Você está só enchendo o saco, etc, etc, etc. Todo visitante pode... Para adentrar as instalações, deve ser identificado na portaria e ser acompanhado por um colaborador. Quer dizer, são coisas bem concretas, né? Agora sim. Então, aqui é a última parte da aula, né? Enfim, né? Aqui, vou até colocar assim, né? Enfim, chegamos onde eu queria. Entender os atos referentes à radiação ionizante, né? O objetivo das aulas. Eu coloquei aqui essas peças jurídicas aqui, tá? Aqui, 1994, resolução da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Quer dizer que não vale lá na Bahia? Não, isso é de São Paulo, né? Aprova, aqui tá, é o caput, tá? É o título da norma. Aprova norma técnica. É lei? Não, é uma norma técnica. Vai ser lei se existir uma lei que fale e conforme a lei será seguida a norma técnica. Aí é lei, mas aqui é uma norma técnica. Que dispõe sobre o uso, posse e armazenamento de fontes de radiação ionizante no âmbito do Estado de São Paulo. Professor, interessante, mas isso aqui é tão velho, né? Depois apareceu tanta outra coisa, né?
não foi revogado. Então, tem coisas, né? De novo, nós temos uma hierarquia político-administrativa, lei federal, estadual, municipal. É concorrente? Tá bom. Então, prevalece a federal, o que sobrar é da estadual e o que sobrar ainda é da municipal. Você não pode pegar a estadual e cancelar a federal, tá? Tem uma hierarquia de leis. Essa lei não foi revogada. Parte dela ainda se aplica, tá? Tem lei federal agora. Então, olha, a 453 era famosa, só que ela foi revogada. Ela foi revogada não faz um ano. Então, esqueçam dela, né? Ela já é letra morta, né? Não existe. Mas, olha, é a portaria... agora eu sei o que é, o Renato explicou. Isso aí. A portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária de 98. Mas nossa, quer dizer que São Paulo tinha lei e em 98 só que apareceu uma lei nacional? Isso. Não tinha uma lei, você tinha as normas da CENEM, tá? Você poderia falar muito bem, eu não sou obrigado a seguir normas da CENEM. Isso daí é só dentro da CENEM, né? Aqui é CENEM? Né? Não é, então não vou seguir. Então, tipo assim, precisava tudo ser colocado de uma forma certa. Eu vou tentar dar a minha interpretação de um monte de vamos falar, o timeline, né? A linha de tempo dessas leis aí. É complicado, né? Muitas são aparentemente conflitantes, talvez não sejam aparentemente. Olha, 453, aprova o regulamento, né, uma coisa mais próxima do concreto, técnico, que estabelece diretrizes básicas de produção radiológica, se eu lembro, em radiodiagnóstico médico e odontológico. Radiodiagnóstico médico e odontológico. E as enfermeiras? Não é isso aí. Aí, medicina nuclear? Não é isso aí. E a radioterapia? Não é isso aí. E o trabalho em indústria? Nope. Tá? Então, aqui é só para quem mexe com radiodiagnóstico, né? Aí vai lá, mas e a tomografia? Opa, a tomografia tá aí, né? Então, aí ultrassom? Ultrassom não tá aí, é radiodiagnóstico. Então, dispõe sobre o uso de raio-x diagnóstico em todo o território nacional e dá outras providências, né? Então, todo o território nacional. Então já não é só de São Paulo. Em São Paulo, né? Falar, então revogou essa aqui? Não. Essa ficou, tá? Quando tiver uma peça de lei nessa anterior aqui, ela falar, olha, eu tenho uma lei nacional que fala sobre a mesma coisa, tá? Então essa lei ela vale. O que essa daqui não falou, tá valendo a de São Paulo. Aí lá em Minas não tá valendo, não tem nada dessa daqui, né? Resolução Anvisa RDC, né? Resolução da diretoria colegiada, né? Então um bolinho de gente da Anvisa, né? Vigilância Sanitária, 330 de dezembro de 2019, outro dia. Olha, foi publicada no final do ano, né? Depois da festa de Natal, alguém foi lá e pôs esse presentinho ali debaixo da árvore. Estabelece os requisitos sanitários para organização e funcionamento de serviços de radiologia ou diagnóstica ou intervencionista. Medicina nuclear tá aí? Não. Né? Mas no fim tá. Radioterapia tá aí? Não. A gente já vai ver. 485, tá? Nossa, eu nunca ouvi falar nisso aqui. Ministério do Trabalho, 2005. Mas isso aqui é de radiação? Vamos dar uma olhadinha. Aprova a norma regulamentadora número 32, a famosa NR32, tá? Segurança e saúde do trabalho em estabelecimentos de saúde. Quer dizer que tem a ver com contexto de saúde, tipo tudo, hospital, posto de saúde, onde faz coleta de sangue, isso, né? Fala de radiação? Fala, mas não fala em especificidades, né? Fala, olha, as pessoas têm que usar dosímetro, as pessoas têm que fazer exame periódico, as pessoas têm um histórico de radiação.
ela não é específica, só que vale para os trabalhadores da área de saúde, inclui médico, inclui enfermeira, não inclui só radiodiagnóstico, tá? Aqui tem alterações, ó, portaria. Tá? Aí é para quem quer ver. Poxa, então agora, né, o aluno está perguntando para mim, poxa, professor, deixa eu colocar eu por baixo aqui para fingir que eu sou aluno. Poxa, professor, quer dizer que todo esse conjunto de peças jurídicas é elaborado de forma coerente, sem interpretações conflitantes? Não. Então, isso daqui acaba dando um grau de dificuldade plus aí, tá? O que acontece? Você fala, agora eu tenho duas peças jurídicas que falam coisas diferentes, o que eu faço? Né? Ou fala assim, essa peça jurídica é velha, mas o tal procedimento não é mais feito, e agora o que eu faço? Então, aí você como mais próximo à administração, né, o físico atuando assim, tocando o serviço, vai ter que se aconselhar com os seus semelhantes ali e ver o que as pessoas fazem. Você só vai descobrir se esse negócio, o que você está fazendo, está errado o dia que der bode. O dia que der bode, vai para a justiça. Né? Mas eu segui tudo certinho. Eu falei com o meu advogado antes, segui tudo certinho. Ótimo, né? Quem vai decidir isso é o sistema, é o juiz. O juiz vai decidir, né? O seu advogado não é o juiz. Então, tipo assim, não quer dizer que, infelizmente, é assim, não quer dizer que só porque você fez tudo certinho, o juiz vai concordar com você. Puxa, né? E agora? Recorre. Pode recorrer, segunda instância. Né? Então, é complicado. Não basta fazer tudo certinho. Tem que torcer para que o juiz também ache que você fez tudo certinho, tá? Bem-vindo ao mundo. É isso aí, gente. Vamos lá falar um pouquinho da 625, que ela ainda está valendo, né? Aqui, mas eu não vou falar da parte jurídica dela, porque ela pode ser revogada amanhã. Então, tipo assim, essas coisas, na verdade, elas desatualizam muito rápido. Olha aí, se eu tivesse dado uma aula completa de 453, ela é letra morta, já não existe. Então, agora tem que falar da RDC 330. Eu vou falar aqui só do preâmbulo, tá? O que eu quero mostrar para vocês? Olha, essa é uma resolução. Resolução é um órgão colegiado, né, professor? O senhor falou. Isso. Considerando as disposições da Lei 8080. Que raio de lei é essa? Essa lei é muito importante. Eu gostaria que vocês guardassem esse número na cabecinha de vocês, ali num subconsciente, mas isso aí é a que cria o SUS, Sistema Único de Saúde, tá? Então, o SUS é um avanço muito grande para o país. Muita gente sempre falou que o país não tem perna para fazer um Sistema Único de Saúde. Na pandemia, imagine a importância que o SUS teve. Né? Então, ainda que seja muito imperfeito, ele é um avanço absurdo. Eu vou falar, nos Estados Unidos, normalmente as pessoas não estão cobertas por um sistema único de saúde. Quem tem dinheiro se trata, quem não tem, morre. É assim que funciona lá. Faz um empréstimo, né? Se endivida. É um outro jeito de ver o mundo, tá? Tem exceções a essa regra, mas a regra geral é essa. O SUS não. É uma porcaria, mas não vou nem falar no contexto da pandemia. Considerando a resolução Conselho Nacional de Saúde, é aqui, né? Bom, aqui talvez, acho que na próxima transparência eu falo dela. Considerando o trabalho da comissão instaurada a partir dessa resolução para discutir o tema. A resolução é de uma comissão, né? Considerando a necessidade de detalhar esse decreto de 78, puxa, professor. Pois é isso que eu quero falar, essas coisas têm história. Considerando que a matéria foi apreciada, né? Nossa, antecedentes. A gente tinha falado dessa aqui, né? Que estava aí do Conselho Nacional de Medicina de 88, né?
EILA, né? O Conselho Nacional de Saúde. O que é o Conselho Nacional de Saúde? Ele é uma divisão do Ministério da Saúde. Administrativamente, você separou um espacinho para essa comissão. Essa comissão faz o quê? No uso das suas atribuições, conforme o decreto, não sei o quê. Vocês fiquem à vontade, vocês vão lá e olham, tá? Com certeza alguma coisa aqui importante. Resolve. É uma resolução, né? Então ele vai resolver alguma coisa. Aprovar as normas de radioproteção visando a defesa da saúde dos pacientes, indivíduos expostos, conforme decreto, esse número aqui de 78, aqui é 88. E olha ele aqui de novo, tá? Então, elas vão seguindo, né, uma cronologia. Vamos ver o que esse decreto fala. O decreto é do presidente, do governador ou do prefeito? É do presidente. Né? O presidente da República, no uso das suas atribuições, isso aqui não está naquele artigo da Constituição que ela não existia, é da Constituição de 88. Isso daí é da Constituição anterior de 88. Né? Ele podia baixar decretos. Então ele decreta. O Ministério da Saúde, tendo em vista essa lei de 75 aí, né, em articulação com outros órgãos especializados e as secretarias de saúde dos estados, desenvolverá programas objetivando a vigilância sanitária dos locais. Que interessante, né? Olha, de equipamentos diagnósticos, radioterapia. Que interessante. Quer dizer, que em 78, o presidente da época, que era o Figueiredo, ele falou assim, olha gente, agora essa parte aí de vigilância, tudo que tem a ver com saúde e raio-x tem a ver com Secretaria de Saúde, tá bom? Tá bom. O Ministério da Saúde, por meio do Conselho Nacional de Saúde, estabelecerá as normas técnicas. Então o Conselho Nacional de Saúde entra aqui. Caberá à Secretaria de Saúde, conforme esse dispositivo, que está aqui embaixo, né, vocês já viram, fiscalizar o exato cumprimento das normas aprovadas. A fiscalização tem a ver com órgãos estaduais. Por isso que o Estado de São Paulo aprovou uma lei estadual, porque estava seguindo um combinado, tá? Olha esse outro combinado aqui, de 76. Né? Eu não era nascido, mentira. Já era. Dispõe sobre a fiscalização, né, de profissões relacionadas à saúde. Não é só, né? Então é qualquer coisa de saúde. Esse aqui é o título da coisa. Então o presidente decreta, artigo 1º, né, a verificação das condições do exercício das profissões relacionadas com saúde por parte da autoridades sanitárias dos órgãos de fiscalização da Secretaria de Saúde do Estado. Né? Então, alguém um dia bolou esse sistema que tudo que tem a ver com saúde tem a ver com Secretaria de Saúde Estadual, tá? Incluindo as partes de radiação. Por quê? Olha só esse inciso aqui, ó. Gabinetes ou serviços de equipamento gerador de raio-x, substâncias radioativas e radiações ionizantes. Que interessante, né? Eu achava que era da CENEM. A CENEM também. E daí, quando foi setembro de 87, aconteceu o acidente de Goiânia, né? E a CENEM falou, olha, eu acho lamentável o que tenha acontecido, mas nós somos uma coisa voltada à atividade econômica da área nuclear e pesquisa. A parte de saúde, desde 76, né? Quem que era o presidente de 76? Ninguém sabe, né? Mas eu sei porque eu li. Então, Ernesto Geisel. O presidente Ernesto Geisel, o general Ernesto Geisel, falou que era da Secretaria de Saúde. E depois o Figueiredo falou de novo de Secretaria de Saúde. Né? O único detalhe é que no artigo 9º não tinha as tais normas técnicas. Isso aqui ficou faltando. Né? Só vai aparecer alguma norma técnica aqui em 88, depois. Então, quer dizer, é uma coisa que estava indo e o acidente de Goiânia aconteceu depois. Conclusão, isso tudo foi para o juiz,
E o juiz falou, olha, alguém tem que pagar o pato, né? A CENEM falou, mas isso não é meu. Daí o juiz decidiu que era, né? Então, tipo assim, isso vai aparecer daqui a pouco em outra peça de legislação posterior ao que aconteceu em Goiânia, tá? A CENEM foi pega de surpresa, porque ela falou assim, eu tenho a ver com isso, mas no ato da instalação, depois da Secretaria de Saúde. Juiz que decide, não está feliz, vai para o Supremo. O Supremo vai para Tribunal de Haia, né? Aí você chama lá os Guardiões da Galáxia, não tem mais para que recorrer, tá bom? Ou rasgue-se a Constituição, né? Bom, aqui a portaria antiga, né, que foi revogada. Então, aqui eu já li, né? Olha, só para falar, Secretaria de Sanitária, de Vigilância Sanitária resolve, né? É a resolução, né? Então, portaria. No uso de suas atribuições legais, tendo em vista disposições 8080 do SUS, a necessidade de padronizar os requisitos de radiação ou de proteção conforme estabelecidas na resolução número 6 de 88 do Conselho Nacional de Saúde. Nossa, é mesmo. Olha, chegou a lei, aquela lei, né, que o Conselho expressou de novo a necessidade, né, que desde 76 está faltando essa lei. As recomendações da Comissão Internacional, a ICRP, né? Olha, que interessante. Olha, o ICRP, ele faz recomendações. É um órgão internacional vinculado à ONU, não é a ONU, né? A ONU consulta o ICRP. Aí, o ICRP faz as suas reuniõezinhas. Na hora que ele faz, não é que os países falam, nossa, olha, o ICRP acabaram de fechar a porta ali, vamos, já saiu o que eles decidiram, então vamos fazer uma peça jurídica. Demora anos. Quando essa peça jurídica aparecer, o ICRP está se reunindo de novo, e é isso que acontece normalmente, tá? Então, em 88, eles estão falando do ICRP de 90. As recentes diretrizes básicas de procedura, etc. As recomendações de instituto do CENEM, etc. Que a matéria aprovada pelo grupo assessor... Bom, então aqui houve um grupo assessor aí, né? Seria uma resolução até, né? É um colegiado, mas enfim, apareceu como portaria. Quer dizer, e como é que faz quando é resolução em portaria? Pergunte a quem toca o órgão público, eu não sei, tá? Muito bem, aquilo lá foi revogado por essa daqui, resolução RDC, né? Então, não lembro o que é RDC, resolução da diretoria, colegiada, diretoria colegiada, da agência, da Anvisa, né? No uso das atribuições que confere da Constituição, artigo 5º, inciso 3º e 4º, tá? De 99. Então, isso aqui com certeza é uma coisa da criação da própria Anvisa. E o artigo desse RDC aqui, um outro RDC da própria Anvisa, né? Não sei, tem que ler. Resolve adotar a seguinte resolução da diretoria colegiada, deliberada aí um pouquinho antes do Natal. Artigo 1º. Essa resolução tem como objetivos. Vamos ver sobre o que é, né? Estabelecer os requisitos sanitários para a organização e funcionamento de serviços de radiologia, diagnóstica ou intervencionista. Tá bom. Olha, para cá eu estou vendo que não está falando de radioterapia. Regulamentar o controle de disposições médicas, ocupacionais e do público decorrentes do uso de tecnologias radiológicas, diagnósticas ou intervencionistas. Bom, o intervencionista talvez seja a radioterapia. A gente vai ter que ler isso daqui a pouco. Então, tá. Então, por enquanto é só radiodiagnóstico ou intervenção que use a radiologia. Essa resolução, artigo 2º. Essa resolução aplica-se a todas as pessoas jurídicas ou físicas. A pessoa jurídica é empresa, física é gente. De direito privado ou público. Mas pode? Né? Eu posso fazer um hospital privado seguir essa lei? Anvisa, né? Vigilância sanitária.
com certeza está nessa aqui, que ela pode, tá? Nessas atribuições, bem como seus componentes e acessórios. Utilização de radiações em atividade de pesquisa e ensino. Ah, que interessante. Então, são pessoas privadas, civis ou militares envolvidos com utilização de radiação em atividades de pesquisa e ensino também. Olha só, então já passamos um pouquinho além do objetivo da saúde aqui, tá? Parágrafo único. O serviço de radiologia veterinária, não sabia que tinha em bicho também, ou intervencionista, deve atender o dispositivo nessa resolução no tocante, né? Parece que é um vício da atual administração executiva, a produção dos trabalhadores indivíduos do público, não ao dos bichos, né? Olha só, tem umas instruções normativas, porque aquilo é uma resolução no geral zona. Aí no específico, ela tem as tais instruções normativas. Vamos dar uma olhadinha. 52, radiografia médica convencional. 53, fluoroscopia intervencionista. Então isso aqui está bem parecido com o que tinha antes na 453. 54, mamografia. 453 também previa. 55, tomografia computadorizada médica. Também. 56, odontológica extraoral. Tá certo. 57, odontológica intraoral. Então, tudo isso aqui estava lá no outro. 58, ultrassom. Ultrassom diagnóstico intervencionista. Não tinha. O outro era só de radiação ionizante. Então, são tecnologias radiológicas diagnósticas ou intervencionistas. Não é tecnologias radiológicas com uso de radiação. Né? Ultrassom não usa radiação. E nem ressonância. Dispõe sobre sistema de ressonância magnética nuclear. Não tinha isso nas outras, tá? Aí, cadê a medicina nuclear e onde está a radioterapia? Não está. Aí, ela vem em outra RDC. Tá bom? Ela vem nas RDCs específicas da Anvisa para essas coisas aí. Eu não coloquei. Em outros contextos, professor, né? Olha aí. Olha, como eu falei, a RDC tem as dela. A CENEM tem as normas dela. Vamos falar um pouquinho de CENEM, só para não ficar muito solto, né? CENEM. Então, essa aqui é o estatuto mais moderno que fala dela. Por quê? A CENEM, ela está vinculada a... Bom, quando ela foi criada em 62, ela era uma coisa. Depois, os governos foram passando. Ora vai para a Secretaria da Casa Civil. Ora vai para... mas será que não era para a Casa Militar? Depois será que não era do Ministério da Energia? será que não era do Ministério do Turismo e Emprego? Mas daí desmembra ela e parte dela vai para o Ministério do Turismo. Né? Então, tipo assim, a estrutura dela vai mudando conforme o governo. Atualmente, que eu saiba, esse é o mais moderno. Amanhã pode não ser. Né? Então, esse decreto fala... ficam aprovadas a estrutura regimental, né, na forma dos anexos 1 e 2. Esse é o artigo 1º do decreto. Então, estamos falando de CENEM. Então, vamos ver o anexo 1. Estrutura regimental. Artigo 1. A CENEM, autarquia federal criada por essa lei de 27 de agosto de 62. Professor, você é velho, hein? Eu não era nascido em 62. Faltavam uns anos ainda, mas eu não era nascido. E quem era o presidente? Jânio Quadros? Não, foi o vice que assumiu quando ele renunciou. Era o João Goulart, tá? Olha só, hein, gente? Olha quanto estão aprendendo, hein? Vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, fica mudando de nome toda hora, com autonomia administrativa financeira, dotada de personalidade jurídica, tem as seguintes finalidades. Colaborar na formulação da política nacional de energia nuclear. Tá bom, uma colaboradora. Executar as ações de pesquisa, desenvolvimento e promoção da tecnologia nuclear para fins pacíficos, né? Então... aqui é um órgão executor desse tipo de tecnologia aí. Regulamentar, licenciar, autorizar, controlar e fiscalizar a utilização que trata o inciso 2, que é o anterior, tá?
Então, você tem a tecnologia, a energia nuclear para fins pacíficos e tem umas leis que ela pode, normas que ela pode emitir para regulamentar. Ah, então está no escopo dela. Mas está falando de energia nuclear para fins pacíficos, não está falando de radioterapia. Né? Licenciar, né? Aí é aquela coisa discricionária, né? Autorizar, né? Mesma coisa. Controlar e fiscalizar. Que coisa! E agora, né? E a fiscalização agora? Vem da Anvisa ou vem da CNEM? Então, estamos aí com umas partes, assim, concorrentes, né? E se eu não fizer o da Anvisa e da CNEM? O da Anvisa vem alguma sanção, né? E da CNEM, qual que é a sanção? Aí não está escrito punir, né? Ela regulamenta, fiscaliza, mas é a punição. Não está nela. Ela é outro contexto, né? Só falando um pouquinho, tá? Os materiais radioativos são sujeitos a monopólio da União. Esse monopólio não tem para muita coisa. O principal monopólio da União é o petróleo, tá? Então, quase tudo tem uma preocupação muito grande com esses recursos minerais da União. A União, um belo dia lá, o Monteiro Lobato, escritor, né, fez um movimento e que deu origem à Petrobras. O petróleo é nosso, né? E um belo dia também, depois de Hiroshima e Nagasaki, o pessoal viu que os materiais radioativos também precisavam ser nossos, né? Então, olha aí, naquela lei da CNEM de 62, do Jango, né? Artigo 1º, constitui monopólio da União. Só está falando de minérios nucleares localizados no território nacional. Comércio, seus concentrados, substâncias radioativas, subprodutos. Produção de materiais nucleares e suas industrializações. Ou seja, falou em material mineral radioativo, é a União e fim, tá? Em 62 eu não era nascido. Atualmente, aquela lei ali foi, né? A CNEM apareceu, sumiu, nunca sumiu, sempre foi remodelada, né? Na Constituição de 88 é garantida aquela, né, antiga letra de 62, mas de uma forma diferente. Então, compete à União, né? Artigo 1º, deve-se sim relacionar-se com os outros países no âmbito internacional, declarar guerra, sabe? Então, essas são as competências. Na outra aula eu falei, competências da União, dos municípios, do governo do Estado, né? Cada um tem suas competências. Competências exclusivas ou concorrentes, né? Compete à União. No 23 aparece explorar serviços, instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal de pesquisa, lavra, enriquecimento, reprocessamento, industrialização e comércio de minérios nucleares e seus derivados, assim atendidos os seguintes princípios. Toda atividade nuclear no território nacional será admitida para fins pacíficos mediante aprovação do Congresso. Olha aí, então é uma coisa parecida com o que está escrito aqui de 62, só que tem esse negócio do Congresso aí, antes não tinha, né? Só se na outra lei aparecesse depois, mas acho que não aparece. Já não serve mais para nada mesmo, né? Aí apareceu o B, o C e o D, o Guilhermezinho e o Luizinho. Não tinha antes. Em 88, lá o Ulisses Guimarães levantou o livro ali e falou: está programado a Constituição desse país. Então, foi vitória. Mas não estava o B, o C e o D. E de onde que vieram? Da emenda constitucional, quer dizer, debatida nas duas casas, aprovadas com quórum de 3/5, né, em cada uma delas, de 8 de fevereiro de 2006, né? Vários anos depois. Então ele fala assim, olha, aqui a CNEM, falou de coisa nuclear, é CNEM e fim. Aí o pessoal, o Goiânia tinha acontecido um ano antes, né? Olha, pessoal, né? Então era da CNEM, né? O único problema o mundo foi ficando mais complicado, foi havendo exigências que a CNEM não supria, nem por
capacidade, vamos falar, técnica, né, de dar um bom serviço, e nem pela agilidade. Então, vamos ler, né? Daí fica melhor. Sob regime de permissão, tem concessão e permissão, tá? Permissão é uma coisa, falar assim, juridicamente menos garantida do que uma concessão, tá? Ambas são feitas com licitação, mas a permissão pode ser interrompida rapidamente, né? A outra não. A concessão é com um contrato de concessão de tempo determinado. Você tem que provar que a concessão não está sendo cumprida do jeito combinado, e daí você anula a concessão. A permissão não, você anula a hora que você quiser. Sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e utilização de radioisótopos para pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais. Quer dizer que tem, então, indústria que pode vender. Antigamente não podia. Você tinha que ir lá na CNEM comprar. Agora não. Agora alguém pode vender. Sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a 2 horas. Olha aí, a produção inferior a 2 horas, não dá para pôr na prateleira para vender no dia seguinte, que não vai ter nada. A meia-vida é 2 horas, né? A gente está falando aqui especificamente, ou principalmente, do flúor 18. Flúor 18 é chato de fazer, e ainda a CNEM faz, o IPEM em São Paulo, né, autarquia estatal, autarquia estadual, ela faz o flúor 18. Dá para ir até, no máximo, sei lá, São Carlos, tá? Para chegar em Araraquara já é complicado, né? Para chegar em Brasília, você põe no avião, só que você tem que pôr, tipo assim, 50 vezes mais dose para chegar alguma coisa lá em Brasília. Então, a ideia é fazer a produção. Isso para falar do flúor 18, tá? Normalmente a meia-vida desses emissores beta+, é muito menor. Então, ele está falando sobre regime de permissão, pode ser feitos. Bom, e olha só o D. Nossa, hein? A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. O que quer dizer isso? É aquela coisa de Goiânia. Quer dizer, a União, ela é culpada em caso de acontecer um acidente nuclear, um evento nuclear, um incidente, né? Uma intercorrência, chame do nome que você quiser. Daí a União fala, mas isso não é culpa minha. Bom, então vamos ler de novo. A responsabilidade por danos nucleares independe da existência de culpa, né? Então, a União, no final das contas, ela é responsabilizada, falar, mas é que nem a proteção das florestas, mas floresta tem que existir para protegê-la, né? E também, o meio ambiente tem que existir e com condições controladas que tem a ver com poluição de radiação. Se não tiver essa condição controlada, é culpa da União, tá? A União tem que proteger essa coisa. Bom, só para falar aqui, ó, constitui monopólio da União. Constitui monopólio da União, é a mesma coisa aqui, né? Então, aqui essa lei falava só da parte de nuclear. O artigo 177, ele fala de petróleo, seus derivados, tá bom. É um recurso mineral da União, é monopólio da União. Aqui, inciso 5º, né? A pesquisa, lavra, enriquecimento, ó, vai bater meio aqui também, ó, pesquisa, lavra, né? Industrialização do comércio nucleares, com exceção dos ainda há uma emenda, né? Por isso que está aqui. Dos radioisótopos, né, das alíneas B e C, do inciso 23, do caput do 21, da Constituição Federal. Nossa, Renato, você pôs direitinho tudo, né? Para vocês terem a melhor aula possível. Tá acabando, gente. Olha aí, as normas da CNEM, né? Então, vocês entram na página deles, tem aqui, ó, grupo 1, né? Não cabia a CNEM fazer regulamentar, né? Então, aí estão as regulamentações da CNEM. Nossa, isso foi debatido com a sociedade? Não, é da comissão. Eles fizeram ali
quem fazia, quem tem a ver com o grupo lá da CENEM, ele pegou umas pessoas ali mesmo e fizeram essas normas, né? Isso não é uma norma discutida com a sociedade, é uma norma da CENEM, né? Normas em vigor. Olha, então, instalações nucleares, jamais tive curiosidade de ver, porque não mexo com isso. Mas o 3 era o que eu mexia, produção radiológica. Então tá aqui, ó. Essa é a principal, tá? Diretrizes básicas de produção radiológica. Aqui tem uma data, tá? Essa é a data da mais recente, tá? Então pensem nisso. Serviços de radioproteção, alguma outra vez eu olhei, de medicina nuclear. Ah, tem medicina nuclear aqui, né? Interessante, né? Até que ponto a CENEM pode ficar enchendo o saco de um lugar de medicina nuclear? Né? Há de se questionar. Certificação e qualificação de supervisor de produção radiológica. Tá bom. Isso aqui é tudo do tal do grupo 3, embora seja 7 aqui, né? 7 está escrito certificação e registro de pessoas. E o grupo 6, olha, instalações. Então, o grupo 3, ó, tanto que, né? Aqui está escrito grupo 6, mas já começa com o da medicina nuclear, que é do grupo 3, né? Depois, preparo e manuseio de fontes radioativas, licenciamento de instalações radiativas, radiografia industrial. Ah, radiografia industrial. Depósito de rejeitos radioativos, tem que ter também. Perfilagem de poços, rejeitos de novo, né? E requisitos de segurança de radioterapia. De novo, é de se questionar, né? Mas, poxa, a CENEM pode fazer isso, né? Olha, ela pode regulamentar as normas. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. O que ela pode fazer? Regulamentar, licenciar, autorizar, controlar e fiscalizar a utilização do que trata inciso 2. Executar ações de pesquisa e desenvolvimento e promoção de energia nuclear para fins pacíficos. Radioterapia é isso? Pois é. Just in case, né? Vamos deixar meio preparado. Tem. Seguiu? Tá ótimo. Né? Vamos falar assim, é que nem canja. Mal não faz. Não está escrito bobagem ali. Na hora que der bode, o juiz vai querer saber. Isso foi seguido? Ah, tem a norma CENEM. Quem está ali do outro lado falar, mas essas normas CENEM não valem para mim. Quem vai saber se vale ou não é o juiz, não é a pessoa, tá? Ah, mas isso é insegurança jurídica. Bem-vindos ao Brasil. É assim que funciona, tá? As leis ficam ali todas uma em cima da outra e depois o juiz decide o que ele quer também, né? Aquela coisa lá do discricionário parece que é meio no limite, né? Olha aí. A 301 é a mais importante para essa apresentação nossa e que já está acabando. Então, ela fala das diretrizes básicas de produção radiológica. Onde que ela ficou interessante? Né? Várias peças de lei, ou seja lei de verdade, ou seja ato administrativo, as portarias e resoluções, estão fazendo menção à norma da CENEM. Então, a norma da CENEM foi reciclada como uma coisa mais relevante para contextos previstos em lei, tá? Ela sozinha, ela tem umas 15 páginas, tá? Então, os detalhes ficaram nas tais posições regulatórias, são essas publicações aqui, ó, que tá no site dela, né? O que acontece? Para fazer a norma, você não fica fazendo uma vez por ano. Você reúne ali as pessoas e faz a norma. Para fazer as posições regulatórias, também. Só que a ideia é que você não faça uma mexida geral em tudo aquilo que você tem para mexer em um item específico. Então você fala, olha, o tal item específico eu mexi, mas em vez de mexer em tudo que já estava escrito, eu só mexi nele. Né? Então você pega uma subparte aí de poucas páginas e fala, olha, agora isso mudou, né? Olha aqui, essa diretriz aqui, nossa, ela começa só em 2005, né? Na verdade, a gente vai ver que ela existia com outros nomes, né?
Só para falar para vocês, olha aí, essa aqui é atual, né? Artigo 45. As exposições ocupacionais, né, normais, então, ocupação do IOE, tá? Não excedam os limites estabelecidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Olha, né? Que nem lavagem de dinheiro, né? Você pegou uma coisa que não era o certo e agora está fazendo ela valer. É isso aí, tá? Gente, não é lavagem de dinheiro, tá? Isso é o jeito certo de fazer as coisas, né? Você não pode ficar discutindo em coisas jurídicas gerais e especificidades. Exposições normais de indivíduos do público, Comissão Nacional de Energia Nuclear. Níveis de dose ambiental, né, para as barreiras, para planejamento aí de levantamentos radiométricos, Comissão Nacional de Energia Nuclear. Não era assim, estava na 453 antes, e bem no contexto de radiologia. Né? Aqui não, agora também é contexto de radiologia, né? Mas enfim. Nível de registro mensal, Comissão Nacional dos Dosímetros, né? Comissão Nacional de Energia Nuclear. E vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Na evolução de dose. Por quê? Quando você pega os dosímetros, que era o que eu mexia antes, você pega a lista de dosímetros, você vai ver a lista da década de 80, você fala, meu Deus, isso aqui é um acidente completo. Tá tudo fora do que é, né? Os limites. Acontece que a legislação, essas peças mais normativas eram outras, e naquelas outras podia. Então também, você não pode falar assim, olha, né? É complicado, você faz uma coisa segundo as normas, depois muda a norma, daqui 5 anos muda a norma, fala, agora eu tô fora da norma. Mas quando você construiu isso estava certinho, né? Então, vamos ver uma evolução aqui. Olha, a primeira coisa que eu achei de normas da CNEI aqui é de 73, tá? Então, essa resolução 6 é em REM, não existia Sievert naquela época, né? Então, você tem 5 REM no ano, que é 50 millisieverts atualmente. E é interessante essa peça aqui, né? É 30 milisievert num trimestre. Então, ele dava 50 é um número alto atualmente. Embora seja o limite anual, assim, absoluto, né? O que você explodiu ali sem o ALARA. O que você chega sem o ALARA no limite. Mas ele vai lá, 30 no trimestre pode, mas depois é só 2 no resto do ano, né? Então tinha isso nessa norma básica aqui. Aí, como vocês podem ver, resolução 265, dezembro de 94. Nossa, e o que tinha antes? Olha, bem dizer, tinha a norma da CNEM, 73. Então, mas não devia ter, né? Era outro contexto, outro jeito de entender as coisas. Em 94, em São Paulo, apareceu essa normatização. E no resto do Brasil? Norma de 73. Né? Olha, eles falam do H. Então, nós estamos em 1994 e a dose equivalente é o H de 77. Não tinha. A outra do ICRP, de 91, tinha acabado de aparecer, não deu tempo. Né? Olha, limite de 50 milisievert ano. E a dose no cristalino tem um limite também. Eu vou discutir ela também rapidamente para mostrar que ela muda, tá? Aí como é que mede? Você tem que usar um óculos com dosímetro. Tirando isso, vai ser a dose de corpo inteiro na altura do tórax, né? É difícil como é que vai ter a dose do cristalino, só se tiver um óculinho com o dosímetro nele, que existe, mas, né? Aí teria que ter esse contexto aí, alguém da segurança do trabalho deveria falar, olha, agora em diante é nesse contexto, né? Agora eu quero que use assim. Não existe isso, tá? Talvez um dia exista.
Então, aqui em 94, em São Paulo, deram um jeito, né, de estabelecer, basicamente a mesma coisa, mas a antiga norma do CNEM não falava nem de dose de cristalino, mas a de 77 já falava, então eles implementaram. Em 98, já deu tempo de fazer as discussões aí, baseadas na ICRP de 91. Então, olha aí, a dose equivalente é o E, dose equivalente, né, o equivalente 12, né? Aqui é o como é que é? Efetivo equivalente 12. Ah, e aqui é só efetivo 12. O 12 é uma confusão, mas esse é o E. 100 millisieverts em 5 anos. Ah, mas não é 20? Olha, de 100 dividido por 5 dá 20, professor. Não, é a média de 5 anos, né? Então, a ideia é o ALARA, que você não passe de 100 millisieverts o ALARA nem é isso é uma limitação. A ideia é que, se você der você pode tomar os 100 millisieverts em um ano. Ah, pode, mas depois você não vai tomar nos próximos 4 nenhum, né? Média 100 millisieverts em 5 anos, né? Então, mas nossa, 100 millisieverts em um ano você pode tomar? Né? Não, na verdade o máximo ainda é 50 millisieverts por ano, está em outra parte, escrito em outra parte. Mesmo assim, então eu posso tomar 2 anos com 50? Poder pode, mas não deve, né? Daí seria como é que fala? O ALARA foi pro Beleléu e aqui é muito claro sobre a ALARA. Então, olha aí, né? Nível de registro, puxa, 0,1 milisievert por mês, mas isso não é feito. Pois é, então em 98 deram isso daí. Alguém seguiu? Não. Né? Então tem isso também, o administrador público ali, o pessoal decide e depois tem que ver se pega. Tem hora que não pega. A 453, em particular, metade dela é coisa que não pegou. Né? Então não adianta você tentar sentar, decidir, escrever uma coisa que depois ninguém vai seguir, né? por 1 milhão de motivos. Aqui provavelmente era por motivos técnicos, né? Esse limite é o limite praticamente ambiental. É complicado você fazer uma dosimetria no limite ambiental, né? Porque o ambiente mesmo já está pondo essa dose. Vamos falar, é muito próximo do ruído. Mas está lá, na portaria 453. Ninguém seguiu, como um monte de itens da 453. A 453 era uma lei ruim. Ela era muito grande, porque queria escrever muita coisa, e escreveu coisa demais que depois ninguém seguiu. Quer dizer, é uma lei desmoralizada, né? Valeu, né? Mas aí que tá. E ela valia para a área de radiodiagnóstico. A 625... já é para a área da saúde que usa raio-x. Ela tem, então, medicina nuclear e radioterapia. Que interessante. E o que ela fala sobre isso? Ela não é tão específica. Ela é quase um manual de boas práticas, tá? Ela fala, olha, idealmente deveria ser assim, assim. As pessoas deveriam, irem no ambiente e deixarem limpo. Então, ele é um manual de boas práticas que inclui algumas coisas sobre radioproteção e coisa de raio-x, mas ele é mais aberto do que a 453 em si, né? Olha, as normas CNEM, depois de 73 apareceu essa em 88. Então você falou da 625 aqui, não era de 73, sim, é de 88. Errei. Tá? Então aqui já tinha então o H de novo, né? E os limites que nem a outra. Em 2005 deram uma reatualizada aqui na norma CNEM, né? Então não era mais 88, é de 2005. Em 2005 apareceu as tais posições regulatórias que não tinha antes, né? Então para auxiliar é mais peças de normativas, né? Olha aí, o nível de registro, ele está na posição regulatória 002, né? E o resto, olha aí, em 88 era 50 millisieverts por ano. Agora, 2005, né? Poxa, eles iam ficar atrás de São Paulo? Não podia. Eles iam ficar atrás da própria 453 de 98? Não podia. Então, aí a CNEM se adequou
ao que o ICRP falou. Demorou um pouco, tá? Ah, tá bom. Aí, vai evolução, tá? Em 2011 apareceu pequenas modificações aí. É uma nova edição da lei. Basicamente, essas coisas não mudaram, mas olha a dose de cristalino. Já ficou 100 milisieverts em 5 anos. Nossa, desde 2011, então, tem que tomar cuidado com o cristalino. Mas, de novo, né? Ele está mais ou menos com a dose de tórax, né? A não ser que tenha os dosímetros de olho. ICRP é 60, né? A reunião do ICRP da publicação 103 não é de 2007? Já podia estar aí, não está. Em 2014 foi reatualizada, a versão mais moderna. Poxa, de novo, o E é o velho de... né? Os pesos da publicação 103 de 2007, você pode até colocar, mas eles estão mais complicados do que jamais tiveram, né? Então também o pessoal está meio receioso de ficar mexendo nisso. Se ficar mexendo nas definições de dose efetiva, aí você vai ter que mexer nos limites também, porque daí vai mudar um pouquinho o valor, né? Olha aí, o anual de corpo inteiro ficou igual do que era antes, né? Embora a dose de cristalino seja muito baixa, e essa dose de cristalino não é a recomendada do ICRP mesmo atualmente. É 150. Isso aqui é invenção do Brasil, né? Ah, mas pode? Pode, legislação nacional. A única coisa que é interessante é o nível de registro, tá? Em 2014, continuava 0,2 milisievert por mês. Esse aqui é o normal que eu estou habituado. Então, abaixo de 0,2 é zero. Não tem um valor abaixo de 0,2 por lei, porque não é chato de medir, tá? Isso valeu até 12 estrelinhas, até 2018. Aí ficou 0,1. Que nem esse aqui, que ninguém dava bola, tá? É feito assim? Eu acho que ainda não é. Ah, mas a CNEM, e daí? E se você não fizer? Olha, de novo, estamos nas normas CNEM. Agora a RDC está falando que tem que ser mais próximo do que era a norma CNEM, né? Grandes discussões, tá? Pergunte ao seu advogado. Então, acabou. Acabou. E eu aqui me despeço de vocês. Eu espero que tenham se divertido, tá? Essa matéria será que daria para falar no curso de física? Eu tenho as minhas dúvidas, né? Mas estão aí os filminhos feitos e para mim foi um grande prazer, tá? De novo, aquelas primeiras partes ali, elas foram feitas com muito carinho, pensando na Sueli Dalari, que foi a super professora que realmente fez essas partes de o que é Constituição, político-administrativo fazerem sentido para mim, que não faziam. Para mim era aquilo que eu chamaria de chatice, burocracia desnecessária. E daí eu vi que também, se você não entenda daquilo, você pega, liga a televisão lá no Cidade Alerta e fica ali vendo, mas tá errado, os políticos deviam ser todos presos. Não é. Aí isso daí, os políticos não é que eles deviam ser todos presos, né? Você não tem capacidade de acompanhar como é que fala? As normas, né? O desenvolvimento das normas do país. Quer dizer, você é um analfabeto político e está bravo por causa que não sabe participar da vida política do seu país. Eu espero que com isso vocês tenham aprendido um pouquinho e se sintam entusiasmados com essa possibilidade. Um grande abraço para todo mundo aí.